Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como sempre, pedi para vocês aquele favor imenso, não deixem de se inscrever no canal, é fundamental para o canal continuar sobrevivendo. Se você chegar no vídeo e gostar do vídeo, você bota o gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. Não deixe também de compartilhar com pessoas que você acha que pode se interessar pelo assunto e também de comentar. O comentário é muito importante, engrandece todo mundo, coloca o tema em debate, é muito legal, faz parte de tudo isso, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a cultura japonesa, a cultura milenar do Japão, né? E talvez a grande diferença, essa seja a grande diferença entre a cultura do Oriente, de uma forma geral, e do Japão, de uma forma específica, e a cultura ocidental. O que há de diferente nessas culturas que faz com que japoneses, coreanos do sul, chineses também, outras singapurenses, eu acho que é assim que se fala, né? Singapurenses, que é outra nação que cresceu absurdamente, que tem uma qualidade de vida extraordinária hoje em dia, é Singapura, né? Singapura, Coreia do Sul, o Japão é famoso, né? Mas qual é a grande diferença da história? É a cultura milenar. De onde vem essa história toda aí, que tem a ver demais com o colecionismo? Tem a ver demais. Por quê? Frequentemente, os itens de colecionador de melhor qualidade são japoneses. Normalmente são japoneses. A Coreia do Sul também está ali coladinha, também está funcionando desse jeito. Mas é incrível como os japoneses não só produzem uma coisa de mais qualidade, com mais capacidade de durabilidade, né, com mais durabilidade e tal, mas também com mais grau de detalhe, de perfeccionismo. Se tem um povo que eu posso chamar de perfeccionista, na sua grande maioria, é claro, é o japonês. Eles são incríveis, incríveis mesmo. E dentro do colecionismo, eu cito de cara, logicamente, as obras de rock, né? Aqueles álbuns fantásticos do rock dos anos 70, principalmente, continuam sendo cultuados no Japão em edições belíssimas, edições que, no mínimo, reproduzem exatamente com detalhes as edições que saíram lá nos anos 70, tanto em LP como em CD, ou como em DVD, ou até em Blu-ray de áudio. Tudo isso por causa do perfeccionismo dos japoneses, da capacidade de estar sempre aprimorando o que já existe, o mais antigo. É isso que é a preservação da cultura japonesa, chamada, né, a cultura milenar, e realmente é por aí sim. Diferente dos ocidentais, nós, americanos e outros mais, com muita gente competente, com muita gente de talento, eu admiro muito o povo americano, né? Porque realmente construíram uma sociedade muito boa de viver, né? Isso aí é verdade. Mas culturalmente, em determinadas produções culturais, os japoneses, infelizmente, atropelam quase todo mundo. Porque realmente eles têm essa coisa de cultivar o que é antigo. Nós não. Nós temos uma cultura muito ligada ao descartável. Inclusive, essa palavra foi muito moda nos anos 70, nos anos 80, o bom era ser descartável, tudo tinha que ser descartável, né? Você ia a uma festa e tudo que tinha servido ali era descartável, pratinho, copo, talher, tudo era descartável, né? Felizmente isso aí meio que desapareceu, já reduziu bastante, a cultura do descartável praticamente acabou, o que realmente era, né, o mundo é terminar numa pilha de lixo, e de lixo que não era reciclável, porque a maior parte do que era feito de descartável naquela época não era reciclável. Mas deixando de lado essa agenda da natureza, agenda mundial, não resta dúvida que os japoneses fazem isso, eles mantêm, eles têm a cultura de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de melhoria, mas eles mantêm a cultura do mais antigo. Tanto é que no Japão, itens como esses rocks dos anos 70 continuam sendo consumidos por gerações mais novas. Aqui no Ocidente isso já é mais complicado. Nós temos também uma cultura muito forte aqui do modismo.
O modismo. Entrou na moda, todo mundo quer, tem que ter, não sei o que tal. Se você não tem, você é considerado até estranho. Pô, você não quer ter, você não tem, que absurdo, tal, não sei o que. Nós temos essa cultura muito forte. Ao mesmo tempo que essa cultura faz com que as coisas que são tão desejadas num determinado momento, logo em seguida são totalmente desprezadas, dispensadas e até esquecidas, né? Nós temos essa cultura muito forte do modismo. A coisa entra na moda numa estação do ano e quando chega na próxima, às vezes já não tem mais valor nenhum, né? A gente ouve expressões, eu ouço expressões de essa música é velha. Essa música é velha, né? Uma música que às vezes é do início dos anos 2000. Não estou discutindo qualidade. Qualidade é qualidade, né? Mas o que é ruim quando é lançado e vai continuar sendo ruim. O que é bom quando é lançado e vai continuar sendo bom. Logicamente, existem fenômenos que fazem com que a gente aprecie alguma coisa numa determinada época, mas não é uma estação do ano, nem duas, nem um ano. É por algum tempo, e depois de um tempo isso aí seja feito uma reavaliação, e na reavaliação a gente acha que não era tão bom assim. Ou o contrário, uma coisa que em um determinado momento não tinha um valor muito grande, mas com os anos ele começa a ser reavaliado e começa a se tornar muito interessante, muito bom. Esse é um fenômeno muito típico do cinema, né? No cinema, quantos filmes, no momento em que foram lançados, não fizeram um grande sucesso e ao longo de alguns anos, algumas vezes poucos anos, se tornaram grandes sucessos. Isso acontece na literatura, a mesma coisa. As séries, a mesma coisa, como acontece também o processo inverso. No momento que é lançado uma série, um filme, um livro, faz um sucesso extraordinário, muita gente acha bom, mas ao longo de uns 5 anos, uns 10 anos, uma década ou duas, já começa a perder o valor muito rapidamente. E isso daí são processos naturais da cultura. Mas existe o modismo. Esse sim é um veneno, é um vilão da cultura ocidental, que ainda é a cultura do descartável. Não descartável em termos físicos, em objetos, mas continua sendo descartável em termos de modismo, né? De roupa, sei lá, de cultura de uma forma geral, né? De música, principalmente de música, é uma coisa assim frenética. Tanto é que os músicos têm que viver produzindo coisas novas assim de 6 meses, porque aquela que ele lançou há 6 meses atrás já não tem mais valor nenhum para os streamings, já não tem mais, como não tinha mais valor na época das rádios FM, perdi o valor assim rapidamente. Já passou, já está cansado essa música já foi, tal. O que não é uma realidade, né? As grandes músicas, os grandes clássicos da música continuam por aí, apesar da grande maioria não saber quem são eles, ou não saber reconhecer as melodias, nem os compositores, mas ainda assim elas continuam aí muito poderosas, muito fortes. Já do lado do Oriente, do Japão, a coisa não funciona desse jeito. A cultura é extremamente valorizada. A cultura milenar do Japão é valorizada. Por isso, por causa dessa permanência cultural, dessa permanência intelectual, de poder viver bebendo, se alimentando de um conhecimento muito antigo, a civilização japonesa, principalmente japonesa, se desenvolve numa velocidade muito maior do que a ocidental. Porque a ocidental, ela tem rompimentos. Ela rompe toda hora com o passado, quer dizer que esse passado já não serve mais, esse passado é descartável, então nós esquecemos tudo isso aqui e começamos uma sociedade nova. Essa é uma grande realidade cruel do Ocidente. O Ocidente quer estar sempre se reinventando em todas as áreas. Se você olhar a área dos quadrinhos, por exemplo, é cruel, é poderosíssimo isso. Como as grandes editoras, a Marvel e a DC, vivem de se reinventar toda hora. Toda hora. Mata herói, volta o herói, ou então não mata, mas transforma ele em uma outra coisa, muda as cores, muda os detalhes, muda qualquer coisa da personalidade, mas não permanece, rompe
com um passado, frequentemente um passado recente, e já recicla tudo, tá? É uma cultura do rompimento cultural, do modismo. Tudo isso aí se encaixa de uma maneira incrível na cultura do Ocidente, completamente da cultura oriental, que vive da permanência. Isso é muito clássico, o que favorece a eles imensamente, porque eles têm uma linha do tempo que é mantida há 1000 anos, ou talvez há mais de 1000 anos, né? E sem rupturas, só com acréscimos, com aperfeiçoamentos, com melhorias em todas as áreas. Em todas as áreas. Isso daí é uma coisa muito impressionante. Se você reparar, por exemplo, nos mangás e nos animes, o que eles fazem normalmente são acréscimos às obras. Eles acrescentam coisas, eles ampliam a história, mas eles não mudam a história original, antiga. Permanece, os personagens permanecem com o mesmo brilho, com a mesma história, com a mesma bagagem. Só vai se acrescentando coisas à história. Então, isso é muito clássico da diferença brutal da cultura oriental para a cultura ocidental, tá? Principalmente se nós analisarmos o Japão, do lado do Oriente, e os Estados Unidos, do lado do Ocidente, que são dois grandes polos culturais, grandes produtores de cultura, de uma forma geral. Do Ocidente, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos. Eu até vou incluir aqui o Reino Unido também, né? A Inglaterra também, porque no rock a Inglaterra sempre foi muito, muito, muito forte, até mais forte do que os Estados Unidos. E do lado oriental você tem o Japão como grande expoente, como uma grande marca, como uma coisa que realmente impacta muito a gente. Eu tenho uma profunda admiração pela cultura do povo japonês. Até a próxima.